Bom, rede social é um mundão geograficamente aberto, sem fronteiras, porque você pode ter uma rede social que é originalmente de um país, mas está exposto, ou melhor, aberto em vários países. Só que aqui no Brasil, ocorreu uma decisão do X, o antigo Twitter, de fechar o escritório aqui no Brasil da plataforma. Só que a rede social continua aberta. Aí, como é que ficam as regras? Como essa saída do país pode atrapalhar, por exemplo, eventuais punições do STF ou do TSE à plataforma, ainda mais no ano eleitoral? A gente conversa agora com o Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Basília Rodrigues também está aqui conosco em tela para que nós possamos compreender. Professor, bom, primeiramente, obrigada pela gentileza, de estar conosco aqui na CNN Brasil. Ali ao seu lado eu estou vendo que tem o Globo, né? Tem o nosso planeta Terra com todos os países. A rede social está aberta aí nesse globo, né, professor? Mas quais são os limites? E quando uma rede social tira o escritório do país? O X continua funcionando, mas fechando esse escritório, isso gera quais complicações? Desafios da soberania no mundo moderno. Bom dia, Elisa. Bom dia, Basília, e a todas e a todos que nos acompanham na CNN Brasil. São desafios que a soberania enfrenta hoje, Elisa, porque, veja, a rigor, o X é, portanto, algo que está fluido na internet, é uma empresa que funciona na rede mundial de computadores. E tendo uma sede no Brasil, uma filial no Brasil que seja, é possível, em caso de condenação judicial, havendo patrimônio dentro do território brasileiro, havendo contas correntes e instituições financeiras dentro do território brasileiro, é possível tornar efetivas algumas sanções impostas pelo Poder Judiciário com base no Marco Civil da Internet em caso de descumprimento das regras válidas dentro do território nacional e colocadas a vigor pela soberania brasileira. Agora, se o X sai do Brasil, não tem mais escritório, não tem mais patrimônio, não tem mais nada dentro do território nacional, torna-se muito difícil impor a efetividade de algumas sanções, o que o direito americano chama de enforcement, efetivar essas sanções e, mais do que isso, não se tem capacidade tecnológica de controle sobre o que está na internet. Então, nós ficaremos certamente ao sabor das determinações do X, inefetivas, portanto, as nossas decisões judiciais que, porventura, sejam estabelecidas contra a empresa. Difícil, hein, professor, chegar num consenso nesse denominador comum, não é, Basília Rodrigues? Porque é um mundão, todo mundo tem acesso aqui, tá tudo aqui na mão, eu posso postar qualquer coisa a qualquer momento, mas como é que ficam essas liberdades, né, Basília? Muito difícil. Tudo bem, professor. Eu queria saber com o senhor o seguinte, esse movimento do X abre uma porta da esperança para o quê? Para a impunidade ou para a regulação? Porque, veja, é como uma pessoa investigada que fugiu do país, né? Se o Twitter fosse uma pessoa, ele estaria foragido neste momento, porque fechou aí o seu escritório e disse, estou fora. Isso significa que na justiça brasileira ele não vai poder ser punido? Ou, na sua avaliação, isso dá até um alerta para que agora as ideias de regulação, porque mostra que uma rede como essa, já que ela não está se colocando alinhada às regras do Brasil, sem uma regulação mais ampla, aí fica fácil, né? Comete um erro, vai embora do país. Qual a sua avaliação? É porta da esperança para impunidade ou regulação? É mais para a impunidade do que para a regulação. Diria que é a porta para a impunidade, Basília, porque, em verdade, veja, a concepção da ideia de soberania é coisa que anda em grande discussão no mundo contemporâneo, porque países como o Brasil não têm o domínio da tecnologia e a maioria dos países do mundo não controla a tecnologia da rede mundial de computadores. E o mundo hoje é globalizado. Então, eu diria impunidade, mas não que não possa haver uma melhor regulação. Veja, em 2014, você acompanha bem aqui na imprensa, você, Elisa, nós tivemos o Marco Civil da Internet, introduzido pela Lei 12.965, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada à época pela presidenta Dilma Rousseff. E, portanto, o Marco Civil da Internet está em voga, com algumas alterações de lá para cá. Lei válida em todo o território nacional do Brasil.
Possibilidade de aprimorá-lo, de fazê-lo mais evoluído? Temos. Possibilidade de uma regulação infralegal por agências reguladoras que aperfeiçoe o funcionamento do controle da internet? Temos. A questão não está em poder ou não haver decisões judiciais pelo descumprimento, Basília. O Brasil é soberano, seu poder judiciário é independente e poderá continuar a ter sanções judiciais. A discussão está em toda a efetividade dessas sanções judiciais. Vamos dar um exemplo. Digamos que o X tenha lá seu patrimônio hoje, seus ativos financeiros nos Estados Unidos, talvez em alguns países europeus, e o Brasil imponha uma condenação com base no Marco Civil da Internet. Essa decisão não vai ser cumprida em território brasileiro. Então, o país terá que expedir carta rogatória, que é aquela comunicação entre juízos de soberanias diversas, juízos de países diversos, para que a decisão seja cumprida no exterior. Ora, se houver uma colaboração boa entre os países onde o X tiver capitais com o Brasil, ótimo, a decisão poderá ser cumprida. Mas, possivelmente, Basília, isso não vai acontecer. Então, eu não falo de haver decisões judiciais ou não. Eu falo da efetividade dessas decisões judiciais, que estará certamente comprometida, porque, de acordo com o Marco Civil da Internet, para concluir, podem ser estabelecidas sanções de advertência, multa, suspensão ou até proibição do funcionamento da rede no Brasil. E a efetividade disso fica comprometida. Professor, quando a empresa tem de receber uma notificação ou quando alguém quer enviar a notificação, se você tem um endereço aqui no Brasil, isso facilita o processo? É tudo assim físico? É papel ou uma mensagem? É um e-mail? Para a gente poder entender como é que fica essa coisa geográfica, né? Ah, uma mensagem é uma notificação ou não? Se tem de lá uma pessoa entregar um documento e tal? Em determinados atos judiciais, Elisa, por uma questão de segurança jurídica, vai o envio físico do documento, por vezes por oficial de justiça, se o Poder Judiciário assim determinar. Há alguns casos previstos em lei de citação eletrônica também, pelos meios eletrônicos formais de comunicação. E há outros casos, quando a parte não responde às citações, de citação por hora certa, quando o juízo marca um horário exato para a visitação, ou até citação por edital, quando, diante da ausência de resposta do citado, publica-se no Diário Oficial e em jornais de grande circulação aquela citação. Pois bem, a citação poderá ser feita, mas com absoluta inefetividade em razão da ausência de comparecimento daquela empresa no território brasileiro. E aí, assim como essas citações, professor, só pegando um gancho nessa tua resposta, a gente sabe que às vezes, você tem até, vamos supor, a pessoa foi notificada, né, recebeu esse documento, um oficial de justiça, você tem 30 dias para responder e tudo mais. Quando uma empresa não está no Brasil, aí está em outro país, aí você tem que ser notificado, porque o tempo de resposta passa a valer após de oficialmente, a empresa está sabendo da notificação. Porque isso dificulta totalmente, né, professor, se o X não tem um escritório aqui no Brasil. Certamente. E isso pode se viabilizar, Elisa, de dois modos. A citação via carta rogatória à autoridade estrangeira, mas aí, nesse caso, o Brasil tem que expedir a carta rogatória tem que ser recepcionada pelo país estrangeiro. Por quê? Porque o país estrangeiro também é soberano. Então, ele tem que dizer se a carta rogatória pode ou não ser cumprida por lá. E depois, aquela instituição vai responder perante a justiça do país estrangeiro, que vai devolver a carta rogatória pronta para o Brasil. Isso leva um tempo, né, Elisa? Ou se o país entender que, pelo funcionamento da rede social dentro do território brasileiro também, que pode ser citado por edital, vai ser citado por edital, a citação vai ser aperfeiçoada, mas, volto a dizer, por mais que haja uma decisão judicial condenatória, o que os americanos chamam de enforcement, aquela efetivação da decisão judicial, vai ficar aparentemente comprometida. Puxa, se a estratégia era dificultar estar sob os olhos da justiça, vai dar certo, né? Parece estar dando certo. Professor, eu queria saber, para nós, digamos, consumidores do serviço do Twitter, agora X, já há um
tempo para quem usa, nem precisa ser um frequente, assíduo usuário da rede, mas as pessoas sabem que está mais complicado falar ali com o administrador, né? Ter uma resposta quando tem algum erro de acesso, quando recebe um xingamento, por exemplo, na rede e denuncia aquela informação. Demora mais essa resposta pela rede. Agora, sem escritório no país, leva a crer que vai ficar ainda mais complicado, né? Esse atendimento para nós, usuários. Governo e Supremo, ou Justiça de modo geral, podem entrar em campo para dar esse tipo de prestação, de satisfação para o povo, o que vai acontecer com quem usa o Twitter aqui no Brasil? Pode sim, Basília. Mais uma vez, o problema é de efetividade, porque nesse campo de mundialização das redes de comunicação, os sistemas de controle têm funcionado muito a partir das práticas da cooperação, que é sempre recomendável. Ou seja, a justiça de um país entende que aquela publicação tem que ser retirada do ar, então a empresa coopera com a justiça daquele país e instantaneamente retira do ar por uma comunicação feita pela própria rede social. É assim que deveria ser num ambiente de boa-fé, num ambiente de prudência, de honestidade. A questão é que, se o X estiver disposto, o antigo Twitter, a gerar uma política de enfrentamento, e parece ser o que Elon Musk quer fazer, de desafio à autoridade soberana do Poder Judiciário brasileiro e do Poder Executivo do Brasil, ele pode simplesmente se recusar a retirar do ar aquelas publicações. Aí vem a questão, o que cumpre ao país num ambiente desse? Desafio da pós-modernidade, Basília. É o Brasil ter capacidade tecnológica suficiente, ele é soberano para isso, ele só não tem know-how suficiente. Para quê? Para aplacar a publicação e inviabilizar de modo tecnológico que aquela rede social funcione dentro do território brasileiro. Mas isso depende de tecnologia, ciência, muita capacidade institucional que nós sabemos que o Brasil não domina por completo. Então, esse é o perigo que nós estamos enfrentando de ter uma rede social que, porventura, veicule informações falsas, notícias falsas, comprometendo a boa circulação da informação, o que pode também gerar comprometimento da plenitude da própria democracia no país. É um grande medo que eu tenho em relação a isso, é um desafio que o país enfrenta. Professor, desculpe piorar a coisa, mas eu queria trazer a Venezuela para a conversa. Desculpe existir, professor, eu sei que a gente está falando sobre países democráticos. Vamos trazer aqui um exemplo de quem não segue a democracia. Porque Nicolás Maduro suspendeu o X esses dias e isso foi, quer ver, no dia 9 de agosto, 10 dias hoje. E ele falou, por 10 dias, interessante a gente ficar atento a isso, porque ele anunciou um bloqueio por 10 dias da rede X e hoje completam os 10 dias. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui para frente. Ele o faz porque tem as suas acusações. Aí ele diz, porque o X não respeita regras, não sei o quê, porque o X é o responsável por incitar a violência na Venezuela. Aí a gente entra num outro campo bastante perverso da coisa. Mas ele, enquanto autoridade, pode fazê-lo, bloquear. Só que aí a gente está falando de uma atitude extremista. Esse não é o tipo de atitude que nós veríamos, pelo menos não imaginamos que veríamos algo do tipo aqui no Brasil. Certamente, porque na verdade, Elisa, o que um país democrático, e falando do Brasil, estamos falando de um país democrático, né? Você deixou bem anotado, não é exatamente o caso da Venezuela hoje, mas no Brasil, como nós temos a liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de imprensa, liberdade de informação, o país não faria um bloqueio à existência em si daquela plataforma ou daquele aplicativo ou de qualquer meio de circulação de informação via internet. Ele faria objeção a certas publicações, determinando a retirada do ar de certas publicações. E o problema todo é que é difícil fazer essa filtragem. É mais fácil bloquear o sistema todo, tecnologicamente, do que fazer uma filtragem de informação bloqueando aquela informação. Isso que você mencionou me faz lembrar um episódio ocorrido anos atrás, para demonstrar a incapacidade tecnológica nesse campo. Quando um juiz de direito no estado do Sergipe determinou que o WhatsApp prestasse informações sobre o conteúdo de comunicação de uma organização criminosa. E o WhatsApp disse, eu não tenho condições de prestar informação porque a conversa é criptografada e nem eu, que sou dono do WhatsApp, tenho acesso.
O juiz, então, mandou suspender o WhatsApp e o país praticamente parou por 3 horas, um problema tremendo, até que a rede voltou a funcionar. Então, a questão é, na Venezuela, como nós vivemos um ambiente ditatorial, por lá o presidente determinou a remoção do sistema inteiro. Mas o nosso modelo constitucional é um modelo que veda a censura, que permite a liberdade da informação e assim deve ser. Então, fazer o cotejo entre o que pode e o que não pode é tecnologicamente mais difícil, exige cooperação com a rede social, que nós estamos vendo que Elon Musk não está muito disposto a fazer. Eu estou pensando aqui nos nossos dados, né? Os usuários, os milhões de usuários dessa rede que entregaram, né, os seus dados ali no cadastro e tudo mais. Se der problema, eu não tenho uma porta para bater aqui no Brasil. Sei que esses dados estão virtuais, estão nas nuvens, enfim, mas sabe aquele fazer cumprir um direito? Se porventura esses dados sumirem, forem desviados, onde eu posso reclamar, com quem eu posso reclamar? O caminho natural é ir na justiça, ou esperar uma aprovação de lei no Congresso, ou uma decisão via governo, mas com quem eles vão falar então, se essa porta está fechada, né? Se o escritório não existe mais no Brasil? O senhor tem essa percepção também, professor, sobre a questão da segurança dos dados? Porque isso, o fato de não ter a empresa aqui não nos torna mais vulneráveis? Certamente, Basília, e você aqui me faz recorrer novamente à Lei 12.965, ao Marco Civil da Internet, que estabelece uma série de princípios para a regência da internet dentro do território brasileiro, dentre os quais a preservação do sigilo daquilo que tiver referência à privacidade e à intimidade das pessoas. Esse é um princípio do Marco Civil da Internet. Não expor a intimidade, não expor a privacidade de ninguém, porque privacidade e intimidade são valores constitucionais expressos em cláusula pétrea, inclusive na Constituição brasileira. Nós temos também o Sistema Nacional de Proteção de Dados, então há uma legislação riquíssima no Brasil. Agora, esses acervos tecnológicos, e eu repito, aqui é mais um desafio da modernidade tecnológica para nós, num país de economia menos desenvolvida, esses dados estão registrados em grandes repositórios que se encontram em países estrangeiros, sobretudo nos Estados Unidos da América. Então, se porventura os dados desaparecerem e aquele cidadão, aquela cidadã quiser, portanto, acesso aos dados, de duas uma. Ou vai ter que postular perante a justiça de um país estrangeiro, que é extremamente custoso, ou vai ter que postular perante a justiça brasileira e o Poder Judiciário do Brasil vai ter que expedir carta rogatória, repito, aquela comunicação à autoridade judiciária estrangeira, para que a autoridade judiciária estrangeira determine no país estrangeiro a devolução daqueles dados. Então, tudo isso não é, Basília, que não seja possível à luz da lei e do direito em si. É possível, mas vai ser de uma efetividade muito pequena. Então, eu arrisco a dizer que se acontecer uma remoção desses dados, uma ocultação desses dados, nossos compatriotas no Brasil, cidadãos brasileiros, estarão a descoberto, com uma grande dificuldade de obter em seu favor um provimento público que seja efetivo, capaz de devolver a eles o que lhes pertence, que são seus próprios dados. É uma situação muito delicada, que eu espero que seja resolvida por uma via de pacificação, para que nós não tenhamos esse constrangimento de ter nossas decisões judiciais inefetivas. Professor, se o senhor achar essa via de pacificação, compartilha com a gente. Manda, por favor, uma mensagem, uma lista de transmissão, tá? Agradecemos, precisamos dessa pacificação. Professor Gustavo Sampaio, olha, fantástico ouvir-te. Para variar, sempre uma aula aqui, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Eliso. Nem ouso sugerir essa via de pacificação, porque eu não a conheço. Mas bom jornal a vocês duas, bom dia a todos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Basília, obrigada por também participar aqui da entrevista.